Eu sou da UEG. Eu queria, na verdade, fazer a pergunta já estava na minha cabeça e eu vou pegar o gancho da sua resposta para poder formular ela melhor. Você falou de que a gente vai produzir bastante coisa no Estado, e isso vale também para todos os estados, eu diria para todos os governos fora do Brasil, para a gente poder trabalhar com inteligência artificial e tentar tomar decisões melhores. Quando a gente está no meio do tudo mato, essas coisas são muito boas, elas vão trazer benefícios para a sociedade e vai ser até a curto prazo, imagino eu. Entretanto, pegando já o gancho da sua apresentação, inclusive da sua fala durante a sua apresentação, eu acredito fortemente que uma coisa que tem que ser discutida é os impactos negativos de toda essa evolução também. Eu digo isso com assim, pegando o coração e pondo de lado, porque eu sou apaixonado por essa área. No entanto, eu não posso deixar de olhar para trás e ver que quando entrou, por exemplo, a automação na nossa história, muita gente teve que perder o emprego, e isso, na verdade, gera um colapso social muito grande na sociedade, e dizer que os empregos não deixam só de existir, eles mudam, então as pessoas só têm que se adaptar. Isso funcionava antes. Atualmente, o que eu vejo agora no futuro, e eu não sou um futurólogo, eu sou apenas uma pessoa que tenta analisar o que a gente está vendo hoje e como as coisas estão funcionando, é que a inteligência artificial ela vai substituir aos poucos muito mais vagas do que a própria automação fez. E aí, a minha pergunta é, os governos atualmente, e eu posso até perguntar sobre o governo de Goiás, ou o governo federal e outros governos de outras nações, será que esse medo desse colapso pode travar a evolução dessa área de pesquisa? Eu pergunto diretamente para você, porque foi a sua fala, mas eu acho que a toda banca acho que teria capacidade de discutir sobre isso, porque eu acredito que várias decisões relacionadas a colapso urbano e colapso social, qualquer problema que for acontecendo na sociedade por conta de pessoas sendo substituídas, isso aí deve ser levado em consideração. Aqui em Goiás, por exemplo, não sei se todo mundo lembra, quando o cobrador, o trocador deixou de trabalhar e passou a ser uma maquininha. Então, isso aconteceu aqui com automação. O impacto disso vai ser muito maior com o IA. Vai ser muito maior. Dizer que a gente só tem que se capacitar mais é tampar o sol para aprender. Isso não vai ser o suficiente. Não vai ser o suficiente. E aí eu imagino que isso, em algum momento, vai ser o que vai travar, ou não sei, a nossa evolução em termos de não só inteligência artificial, mas em toda evolução que for trazer, na teoria, melhorias para a sociedade. Então eu coloco isso, na verdade, como qual é a sua visão, já que você está bem perto do governo, a visão da banca, que está bem perto de todo esse estudo, né? Vocês também têm uma visão semelhante a isso. Bom, seu nome? Max. Max. Na realidade, esse foi o ponto central da minha apresentação, né? Justamente o que eu falei foi isso, que a tecnologia ela está transformando a nossa sociedade em diversos aspectos de uma maneira muito acelerada, mais do que foi antes, e que nós não estamos dando a importância devida ao debate, ao plano moral e político. É exatamente esse o ponto. O que eu disse foi exatamente isso. A minha provocação, e eu já fiz essa provocação no Senado Federal há umas 2 semanas, na Comissão de Ciência e Tecnologia, exatamente esse o ponto. Assim, sobre a sua segunda questão, se isso vai gerar um colapso na tecnologia, se a gente observar a história, todas as tentativas que já existiram de frear qualquer evolução tecnológica, elas foram frustradas. A tecnologia, ela sempre encontra um caminho para driblar aquilo que é imposição da sociedade por barrá-la, porque o benefício ele acaba se impondo a qualquer outro tipo de imposição legal, né? A gente vê isso, eu diria para você, tem inúmeros exemplos na história. Por exemplo, um que eu me recordo aqui, vendo aqui o Leopoldo ali com a máquina fotográfica do lado dele, quando surgiu a máquina digital, que foi desenvolvida pela Kodak, a tecnologia digital, e ela não acreditava que aquilo
por uma questão de qualidade, etc., que ainda era suficiente, ela não acreditava que aquilo tivesse futuro. E ela simplesmente não adotou aquilo na sua linha de produtos, continuou investindo na máquina analógica e quebrou. Né? Quebrou. Então, quem trabalhava com revelação de filmes analógicos, quem era especialista em outras derivações que vêm do filme analógico, ficou sem emprego. Quem era especialista em máquinas de datilografia, por exemplo, também ficou sem emprego. Então, assim, eu até, assim, e por que do ponto central da minha provocação tem sido essa, é que eu acredito, e aí eu entendo melhor a sua pergunta, que talvez o ponto que estejamos hoje, ele seja mais disruptivo em relação aos impactos da sociedade do que outras modificações tecnológicas que aconteceram no passado. E por isso que nós temos que enfrentar esse debate. É um debate que está sendo deixado de lado, pelo menos aqui no Brasil. Na Europa, não. Na Europa, a quantidade de recursos que estão investindo nesse debate, nisso que você falou lá de Israel, por exemplo, essa discussão vem por conta da provocação do Parlamento Europeu. Eles estão trabalhando nisso diariamente com comissões, com especialistas, etc., discutindo esse tema, discutindo qual vai ser, como que a sociedade vai lidar com isso. Né? E aí você tem a questão do trabalho, você tem a questão das responsabilizações e uma série de outras. Falando especificamente do trabalho, é aquilo que eu disse, a gente tem dois caminhos. E obviamente, né, aquilo que ele aqui também falou, não vai ser amanhã no sentido literal mesmo que esses empregos vão acabar, apesar da velocidade estar sendo muito grande. Mas assim, realmente os empregos vão se modificar com uma velocidade muito rápida. E aí nós temos que identificar o seguinte: vamos ser vítimas disso e a partir daí criar soluções para contornar a vitimização. Né? Uma delas é aquela que eu falei. Tá bom, se não existe mais emprego, vamos adotar um grande Bolsa Família universal para todo mundo, né? Não só para aqueles menos providos, que talvez até esse consentimento ou mais providos seja modificado, mas enfim, todo mundo recebe, paga impostos, recebe esses impostos são distribuídos em algum tipo de moeda de consumo, e aquilo que é produzido de produtos é feito por robôs, etc., que a sociedade consome através de um rendimento vindo não mais em contrapartida do trabalho, mas simplesmente por estar vivendo na sociedade, etc. Então, é um caminho. O outro caminho é nós identificarmos aquilo que a gente acha que, e aí é um outro debate, que por mais evolução que tenha a inteligência artificial, ela nunca vai conseguir substituir determinadas atividades do ser humano. É uma questão também a ser colocada. Aí eu vou dizer por mim, eu acredito que existem comportamentos do ser humano, e aí o debate seria muito longo para eu justificar essa minha resposta, que eu acho que não serão substituíveis. Tá? Mas posso estar enganado, talvez até seja. Né? Mas enfim, é um debate que a gente tem que enfrentar. Eu não tenho as respostas. E por isso que precisa do debate, porque se eu tivesse a resposta, eu precisava provocar o debate. A gente simplesmente falava, a receita é essa, vamos lá, vamos propor um projeto de lei assim, assado, e vai resolver o problema. Não, é um debate que nós, como sociedade, temos que trazer essa resposta. Essa resposta só vai vir se esse debate for público, for amplo, for respaldado por especialistas na área. Queria comentar aqui um pouco também que eu, apesar de gostar muito dessa área de IA tudo, eu não acredito, né, que a oportunidade de emprego de trabalho vai acabar. Tá? O que eu acredito, que eu sei, é que o emprego formal vai acabar. Tá? Então, a tecnologia, ela existe desde que o mundo é mundo. Desde que o homem primitivo precisava, né, inventou alguma coisa ali para quebrar a pedra.
tá? Inventou alguma outra coisa ali que ficou redonda e fez a roda. Então, à medida que ele vai progredindo, né, ele precisa de coisas, precisa de ferramentas, precisa de tecnologia para lidar com o mundo. Tá? Nós estamos na era do conhecimento. Né? Nós não estamos mais na era da Revolução Industrial, que a tecnologia era usada para aquele trabalho sequencial para a linha de montagem. E aonde uma grande quantidade de empregos era gerado para apertar parafuso. Né? Então, eu acredito que hoje nós estamos numa era que a gente precisa pensar. E aquele trabalho de apertar parafuso, esse trabalho vai acabar. Esse realmente vai deixar de existir. Né? E alguma coisa acontecer, formas de trabalho diferentes têm surgido. Tem surgido, por exemplo, né, que o secretário citou, da economia colaborativa. Quem diria que de uma hora para outra o Uber fosse dar tanto emprego e fosse virar uma das maiores empresas do mundo? Né? E quando a gente tem, por exemplo, no Brasil, grandes editoras falindo, a Amazon, lá nos Estados Unidos, arrumou um outro jeito de vender livro e vender tudo quanto é tipo de coisa. Também é uma das maiores empresas do mundo. Então, formas diferentes de trabalho, elas vão aparecer. Em termos de dados, nós temos montanhas de dados desorganizadas. Né? Aquele monte de caixa de leva ali para ser organizado. Isso vai gerar emprego. Né? Isso no mundo está apostando na exploração dos dados como exploração de petróleo. Então, empregos diferentes vão surgir. Vou só fazer mais um comentário rápido sobre isso. Né? Quando a gente fala de melhoramento humano, que foi aquela última parte da minha apresentação, quando a gente fala de pós-humanismo, né, que é um ser humano modificado, com mais qualidade de vida, novas habilidades, mais longevidade, etc., isso é uma forma também de competir contra o desenvolvimento de robôs, porque enquanto, né, você tem que pensar o seguinte: se a gente deixar a evolução natural do ser humano caminhar por conta própria, as habilidades atuais, elas rapidamente vão ser substituídas. Mas se nós acelerarmos esse processo através do melhoramento humano, enquanto os robôs estão atingindo o estágio que a gente está hoje, a gente já estaria em outro estágio, fazendo com novas habilidades que conseguiríamos assumir funções que hoje nós não conseguimos assumir. Então, na realidade, por isso que eu digo, essa discussão é extremamente complexa, ela não é simples, não adianta a gente olhar ela só para um tipo de vetor, né? A gente tem que pegar e ampliar essa discussão, porque ela é realmente assim, muito impactante na sociedade. E se nós não nos debruçarmos em cima do tema, aí sim a gente vai acabar sendo levado a reboque dos fatos. Né? Boa tarde, eu sou a Maria de Fátima Neves, hoje eu atuo na CEDI, na área de banco de dados. Inicialmente eu queria parabenizar a Escola de Governo, né, a Roberta, a Márcia, pelo o projeto CMA, achei magnífico, eu não tinha participado da edição anterior, eu acho muito produtivo esse tipo de trabalho. Só a quantidade de questionamentos que vocês trouxeram aqui hoje para fazer a gente pensar em como utilizar, como empregar, como mudar as coisas, né, no governo, eu acho que já vale muito a pena. E eu gostaria de perguntar, minha pergunta vai para a professora doutora Kedma. Você falou algo muito interessante sobre o ecossistema de dados governamentais. Qual você acha que é o maior desafio ou as maiores dificuldades para a gente conseguir fazer essa integração, fazer esse tanto de gente, esse tanto de base de dados se conversarem e poder tirar proveito disso? Bom, primeiro, né, assim, as dificuldades são imensas, enormes, desde a redução, né, de recursos financeiros para começar o projeto, mas a gente tem que se organizar. Né? Então, inicialmente, imagino, a gente precisa saber quais são as potencialidades em dados do Estado.
Tá? Então, são coisas que estão lá, a gente sabe que existe, mas a gente não sabe onde está. Tá? Então, isso é uma das dificuldades, né? Fazer esse mapeamento de aonde estão essas potencialidades. E conectar, saber também quais são as necessidades, quais são as prioridades do governo para esse desafio. Porque também não adianta, às vezes, a gente começar a ligar coisas que não é a prioridade do governo. Então, a gente tem que partir ali do que é que o governo pensa. Tá? Mas, assim, como eu falei lá na minha palestra, duas coisas são complicadas. Tá? A confiança, tá? A confiança da sociedade, que quando começa a se falar disso, vai ter um projeto de inteligência artificial, vai ter um projeto de Big Data, os dados para tomada de decisão, né, vão ser gerados ali em dados, o povo já começa a desconfiar. Tá? Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, você trabalha com indicadores, mas você não fica ali manipulando aquele negócio não e enganando a gente, né? Tá? Então, confiança de ambos os lados, tanto do governo em quem vai trabalhar com esses dados, quanto de quem está trabalhando em dar a resposta ali para o governo, e o outro é o contexto, né? É de você pegar dados de diferentes órgãos, que têm significados diferentes para cada um, e compatibilizar isso para que todo mundo tenha o mesmo entendimento, né, desse dado. Aí você pode jogar ferramentas, para fazer tudo isso você vai usando ferramentas, mas para dar uma resposta mesmo, concordo com o secretário, isso vai aí pelo menos 1 ano de trabalho, para começar a mostrar esses resultados. Se o secretário quiser complementar. É isso mesmo. Pessoal, nós temos 3 pessoas inscritas e mais algumas pessoas pedindo, tá? Vou para a gente fazer da seguinte forma, os 3 inscritos fazerem seus comentários e a gente encerra formalmente. Quem quiser, né, conversar, trocar uma ideia com os nossos palestrantes de hoje, pega eles ali na frente e sai conversando aqui pelo corredor e né, não vamos perder a oportunidade que a gente reuniu os 4 aqui, tá bom? Então os 3 que já estavam inscritos. Só um minutinho antes, só lembrei de comentar um tema que esqueci durante a apresentação, de alguma forma isso não foi falado aqui, mas assim, um outro aspecto também dessa revolução do trabalho que está sendo permitida através da inteligência artificial, da economia colaborativa, um outro aspecto bem relevante de altíssimo impacto social é o seguinte, né? Em geral, nós utilizamos muito mal os recursos de uma maneira geral, em todos os aspectos, né? A economia colaborativa, ela permite a ocupação de ociosidades, né? Quanto que de apartamentos que devem ficar aí ano inteiro fechado porque a pessoa usa 1 ou 2 vezes por ano, veículos que eventualmente ficavam na garagem, etc., e passam a estar inseridos na economia, provendo serviços e sendo utilizados, né? Então, isso também tem um impacto social de evitar desperdícios, mau uso de recursos, de uma maneira bastante grande. Outra coisa é o seguinte, quando eu falei lá no início da palestra sobre empreendedorismo, e aí eu não sei se foi a Kedma ou quem comentou sobre, eu acho que foi ela, sobre empregos formais, né? Assim, também temos que pensar que realmente os empregos formais eles estão mudando, e se observarmos a tendência, e isso a gente precisa estimular muito no estado de Goiás, é que o empreendedorismo está substituindo os empregos formais. Ao invés dos jovens hoje, ao invés de estarem unicamente buscando, né, se preparar para trabalhar numa grande empresa, eles estão identificando oportunidades deles próprios, né, desenvolver um negócio e desenvolver o seu portfólio profissional, né? Igual tem uma matéria muito interessante que eu li também há algum tempo, que o próprio currículo
da forma tradicional que ele é apresentado está mudando, né? Em vez de se apresentar, trabalhei aqui, assado, o que você realizou, né? Qual é o seu portfólio de realizações que você fez? Que isso está importando muito mais do que onde você trabalhou. Você trabalhou no lugar A, B ou C, ou eventualmente só a sua formação também acadêmica, mas as realizações que efetivamente foram feitas. Então, esse conceito também de emprego, ele está mudando totalmente o conceito. Então, a hora que a gente combina as duas coisas, né, a gente também tem que inserir isso no debate, né? E aí, por exemplo, quando a gente traz um aspecto do Estado de Goiás, e eu pesquisei isso, a gente vê o seguinte: quando você pega alguns itens que levam ao empreendedorismo, ao desenvolvimento de novas empresas, você tem, sei lá, uns 15 itens que são analisados em torno disso. E quando você olha para o Estado de Goiás, ele está na pontuação máxima, ou a segunda, mas eu acho que é a máxima, no Brasil, em cultura empreendedora. O que significa isso? É o goiano com predisposição e vontade de empreender. Aí você olha o resultado final combinado com todos os indicadores, é um dos últimos. Então o que isso significa na prática? Né? Que ele não está encontrando condições dentro do Estado de Goiás de conseguir exercer o empreendedorismo. Então, um dos papéis da política pública, quando eu falo aqui de parque tecnológico, de aproximação com a academia, de políticas voltadas para o empreendedorismo, etc., é justamente para viabilizar isso que já existe à predisposição. Quer dizer, você já está partindo já com um passo na frente, você não precisa estimular a vontade do empreendedorismo, ela já existe, basta que se dê condições para que ela se desenvolva. Bem, parabéns aí à Escola de Governo, aos palestrantes, todas as palestras muito elucidativas, importantes para provocar uma reflexão. Meu nome é Guilherme, sou gerente de inovação da FAPEG e bem, acho que diante da presença do secretário aqui, de um público tão seleto, né, que está preocupado com um tema tão importante, atual, enfim. Eu vou fazer uma pergunta, o colega meio que perguntou alguma coisa parecida, mas, secretário, quais seriam as iniciativas concretas, né, o que o governo está fazendo ou pretende fazer nessa área de inteligência artificial e Big Data, enfim, internet das coisas? O senhor falou assim muito genericamente, eu acho que diante de todo mundo do público, né, a gente tem uma curiosidade de entender melhor e até contribuir. Então, o que vocês estão pensando e fazendo? E para a Kedma, para o Anderson também e para o outro colega, quais são as outras iniciativas que vocês percebem que o governo poderia estar adotando, né, o que vocês vislumbram que poderia estar sendo implementado no governo, enfim, de implementar praticamente alguma coisa que a gente não está fazendo, enfim.